Bom, pessoal, essa aula 3 a gente vai falar de padrões gráficos. Deixa eu voltar aqui os slides. Vocês estão lembrados logo no início? Comentei, né, que uma das premissas da análise técnica é a identificação de padrões que se repetem, né? Padrões que podem sugerir uma compra, sugerir uma venda, enfim. Eu queria só comentar aqui esse slide aqui. Esse jogador aqui, esse garoto de 10 anos, chama-se Samuel Reshevsky, que está dando uma simultânea aqui. Eu gosto de jogar xadrez, né? E no xadrez você também, depois de uma certa prática, você reconhece rapidamente os padrões que vão se apresentando no tabuleiro. Embora nunca é igual, tem muita coisa parecida, né? E por causa desse aprendizado e conhecimento de padrões é que o Reshevsky aqui consegue passar de tabuleiro em tabuleiro e fazer automaticamente as suas jogadas. Fazendo um paralelo aí com a ideia de operar gráfico, né, no day trade, também você tem que treinar, tem que, vamos dizer, reconhecer rapidamente os padrões de forma que você não precise pensar muito na hora de tomar decisões. No day trade, as decisões têm que ser muito rápidas. Então é fundamental desenvolver essa capacidade de reconhecer automaticamente os padrões gráficos. Vamos dar uma olhada então nos principais padrões gráficos aí. Bom, a gente viu lá o gráfico do candlestick, né, o gráfico de velas. A gente não entrou em muito detalhe ali, mas a junção, vamos dizer assim, de 2 ou 3 candles, 3 velas, acaba formando certos padrões aí. Aqui do lado esquerdo, né, a gente tem alguns principais padrões aqui que identificam potencial compra, e do lado direito aqui, padrões de venda. Se a gente observar melhor aqui esse slide, a gente vai ver que eles são simétricos, os padrões de compra em relação aos de venda. Mudam os nomes, já tem nomes bem característicos aí do candlestick. Mulher grávida, estrela na manhã, bebê abandonado, coitado. Martelo invertido, soldado branco. Enfim, o importante aqui não é aprender os nomes. Talvez, né, alguns deles você acabe aprendendo naturalmente aí, de tanto observar esses padrões aí, quando você estiver aí praticando, né? O importante é que esses padrões, eles revelam, vamos dizer assim, o comportamento aí do comprador e do vendedor. Se ele está mais forte, se ele está perdendo força, né? Se ele está abandonando uma posição, né? Lembra aquela ideia, né, da aula anterior, suporte e resistência, né? O rompimento, né, de suportes e resistência é o abandono de algumas posições que antes eram defendidas, né? E isso dá para se observar também, né, observando aí atentamente aqui a formação dos candles, né, próximo a níveis de suporte e resistência. Enfim, a gente vai, não é o intuito, né, desse curso, né, definir cada padrão desse, mas a gente vai ver os principais aí ao longo aí dos vídeos. E alguns exemplos já vou mostrar no gráfico daqui a pouquinho. Outro tipo de padrão que a gente chama de figura, esse é um padrão já que muita gente não usa mais. São padrões clássicos, né? São figuras que formam assim, bandeiras, retângulos, triângulos, figuras geométricas, né? E que tem uma conotação importante também em relação a pontos importantes de entrada e saída da operação. Já vai ver alguns exemplos aí.
E tem uma figura que é particularmente importante aí, ocorre com frequência na abertura do pregão de mini índice, mini dólar, que é o gap, que é um salto, o preço dá um salto, né? O gráfico tem uma descontinuidade, né? Isso é um padrão importante também, né? A gente vai ver alguns exemplos aí. Bom, também tem aí umas figuras que a gente chama de topos e fundos. São padrões importantes aí, né, também de suporte, resistência, ligada à ideia de suporte e resistência. E são muito frequentes aí nos gráficos. Bom, vamos dar uma olhada então, aqui no gráfico, como reconhecer esses padrões aí. Bom, primeiro vamos falar aqui do candle. Bom, esse aqui é o gráfico do mini índice. A gente tem aqui um pregão, né? Pregão inteiro aqui, do dia 3 de setembro. Vou dar uma ampliada aqui. A gente observa aqui que no movimento de alta, né, a gente tem aqui prevalece, né, os candles de alta. E no movimento de baixa, prevalece os candles de baixa. É uma coisa natural aí. Agora observe aqui também que nesse movimento de alta, você tem alguns candles, né, com um corpo real, corpo da vela, bastante assim extenso, né, e com sombras diminutas aqui, né, quase nenhuma sombra. Esse tipo de candle, ele principalmente, né, quando ele não tem nenhuma sombra ou uma sombra muito pequena, que é esse caso aqui, né? Dá uma ampliada aqui. Ele chama-se maruboso, né? Maru em japonês é redondo, né? Bozu é careca, é tipo como se fosse um homem careca, sem cabelo, né? Sem sombras, né? E é uma indicação de muita força nesse candle, já que nesse intervalo, basicamente, prevaleceram os compradores, né? Desde a abertura até o fechamento. Fechou muito próximo aqui da máxima aqui do período. Então esse é um candle de força que a gente chama. A gente vai usar bastante esse padrão de candle como sinal de entrada nas operações. No caso aqui, no candle de alta, um maruboso de alta, na entrada de operações de compra. E eventualmente aqui, ó, aqui a gente tem um exemplo, né, de um maruboso de baixa, que também pode ser um padrão interessante, né, para entrar numa operação de venda. Então esse é um padrão onde ocorreu um único candle, né? Com apenas um candle você observa o padrão. Aqui tem outro padrão interessante aqui, ó, que é esse candle que tem um corpo aqui pequeno, né, vamos dizer assim, e uma longa sombra inferior, né, depois de um movimento de alta aqui. Esse padrão a gente chama de homem enforcado, né? É como se estivesse pendurado aqui com as pernas, né, balangando aqui, né, a cabeça lá em cima e as pernas balangando aqui na forca, né? É um padrão de reversão para baixo, um padrão de reversão no movimento que seria de alta, né, para o movimento de baixa. Realmente aí acabou vindo para baixo aí. Esse também é um padrão, vamos dizer assim, de um único candle aí. O pressuposto aqui é que houvesse aqui, né, vamos dizer, deixa eu colocar aqui, né, um movimento de alta, né, antes do aparecimento aqui da figura do enforcado. O candlestick também tem a ideia de se esperar um candle depois aqui do padrão,
seria esse candle aqui, né? Candle de baixa para, vamos dizer, confirmar, né? Ou reforçar a sinalização aqui do padrão enforcado, né? É muito comum você aguardar o próximo candle, né? E não sair já, por exemplo, aqui nesse caso, entrando numa venda, né? Aguardar o próximo candle. Essa é uma característica aí das figuras, dos padrões do candle, de observar um candle de confirmação, né? Bom, esses são alguns exemplos, né, de alguns candles, de alguns padrões candles, né? Existem vários outros, alguns mais frequentes, outros menos frequentes. Um padrão interessante de equilíbrio a gente pode observar aqui, ó, a gente tem alguns candles aqui com um corpo muito pequeno. Aqui a gente tem um exemplo de um equilíbrio perfeito aqui, ó. Deixa eu dar uma maximizada aqui, ó. Esse candle aqui, ó. Deixa eu dar uma assinalada aqui. Esse candle a gente chama de candle doji. Esse é o nome que a gente dá para o candle. Vários padrões do candlestick preservam, né, um nome original, né, um nome japonês. E o doji representa aqui um momento de equilíbrio do preço, né? Não seria um momento de reversão, como a gente viu ali no caso do homem enforcado, e nem um momento de força, vamos dizer, né, de tendência, de viés, que seria o caso do Marubozu que a gente viu. Aqui é uma ideia de equilíbrio, né, onde a gente deve aguardar aí os próximos candles, né, para tomar aí uma ação, né. Normalmente, quando aparece o doji, a gente aguarda, né, aguarda uma sinalização mais forte aí. Bom, essas figuras candle, elas são importantes, mas a interpretação dos candles, ela deve ser feita no contexto em que elas aparecem, né? Próximo ao suporte, próximo a uma resistência, elas têm um significado muito mais importante. A gente vai explorar melhor isso aí ainda mais para frente. Vamos falar um pouquinho agora, né, de algumas figuras que a gente pode observar aqui no gráfico do candlestick. Vou pegar esse exemplo aqui. Existe uma figura aqui chamada retângulo, que dá uma ideia de consolidação do preço. Então é uma situação onde o preço ele fica oscilando aqui entre, vamos dizer assim, uma linha de resistência e uma de suporte, ao longo de um período, formando aqui um potencial retângulo. Então é uma figura de consolidação, e dependendo aqui no caso que a gente vinha do momento de baixa, né, aí consolida, costuma ser uma figura de continuidade. Depois da consolidação, há grande chance, ocorrendo o rompimento aqui do retângulo, de continuidade aqui na baixa. Então tem um movimento de baixa e tem um retângulo, o rompimento do retângulo dá a sinalização de retomada aqui da tendência. Então a gente fala que é uma figura de continuidade. No caso aqui, continuidade da baixa. Outras figuras de continuidade, né, pode ser um triângulo. Aqui talvez a gente possa observar aqui um triângulo. O preço vinha caindo aqui forte. Deu uma consolidada, o triângulo também é um padrão de consolidação, e o rompimento aqui do triângulo, né, fez a retomada aqui. Então, outra figura
também bastante frequente, figura de continuidade, é a figura da bandeira, que no caso a bandeira invertida, você tem um movimento aqui de baixa, tem aqui uma consolidação, um sentido contrário aqui da tendência, e uma retomada aqui da baixa, o rompimento aqui da área da bandeira, vamos dizer, aqui da consolidação, sinalizaria a retomada da baixa. Então também é uma figura de continuidade. Então aqui um triângulo, né? E aqui uma bandeira invertida. Bom, nós também temos figuras de reversão clássicas. Aqui em cima poderíamos dizer que a gente tem aqui um topo, né? Um topo duplo aqui, ó. Que também seria um padrão, no caso aqui, de reversão da alta. Também existem fundos duplos, não é o caso aqui, né? A gente não tem aqui nesse gráfico aqui. Deixa eu ver se eu acho algum fundo duplo. Talvez aqui, ó, nesse movimento aqui, ó, nesse movimento intermediário, fez aqui um fundo, né? Fez outro fundo aqui. E aí houve a retomada aqui. Retomada não, houve uma reversão, né? A figura do fundo duplo é uma figura de reversão de tendência. Então a gente tinha aqui um movimento de baixa. E depois da figura do fundo duplo, rompimento aqui de uma resistência, potencial aqui de um movimento de alta. Então, as figuras clássicas, né, elas são tanto de continuidade, né, quanto de reversão da tendência. Vamos falar aqui do gap. O gap, no caso aqui, dos mini contratos, acontece na abertura do pregão. Aqui a gente tem um exemplo de um gap de baixa. Esse foi o último preço, né, do pregão anterior. E o primeiro candle já abre aqui bem abaixo, aqui, houve um salto aqui, né? Isso que a gente chama de gap. Esse gap é muito comum, muito frequente na abertura do pregão. E, em tese, é uma figura de continuidade. Aqui, no caso, não ocorreu a continuidade, com um gap aqui de reversão, né? Mas a continuidade, na verdade, o que a gente quer dizer na verdade, houve a reversão da tendência, já que a tendência aqui era de alta, né? Mas a ideia do gap de continuidade é que, como foi um gap para baixo, a ideia é que o movimento para baixo continue, né? Nesse aspecto, ele é um padrão de continuidade. Mas no caso dos mini contratos, do day trade, há uma diferença muito importante, porque esse gap já acontece num momento de descontinuidade, né? Já que ocorreu o final do pregão anterior e o início do próximo pregão. Então, o significado aqui do gap, aqui, no caso da abertura dos mini contratos, tem uma conotação bem diferente. A gente vai explorar isso aí ainda mais adiante, mas é uma figura importante de ser estudada. E no caso do mini índice, bem peculiar. Bom, pessoal, essas são as principais figuras que a gente utiliza, e a gente vai depois pegar alguns exemplos práticos, né, de entrada e saída das operações, onde a presença dessas figuras vai ser um fator relevante na tomada de decisão.